Bom, vamos lá. Nessa aula eu vou falar de matriz e eu vou falar dos exercícios 132 e dos 135. Começando pelo 132, ele é o mais fácil. Faça o algoritmo para calcular a transposta de uma matriz. Transposta é basicamente um espelho. Você gira as posições de uma matriz. O que são as posições de uma matriz? Linha e coluna. Para quem viu vetor, isso aqui vai ficar mais ou menos fácil, porque é o seguinte, um vetor é criado assim, ó. Deixa eu pegar o da primeira aula. Um vetor é criado assim, porque ele só tem linha. Uma matriz é criada assim, porque ela tem linhas e colunas. Sempre linhas e colunas. Não se esqueçam disso. É a mesma coisa do vetor, porém adiciona mais dois colchetes para as colunas. Então vamos lá. Mesma coisa. Int A, dois colchetes, newInt igual a vetor newInt, do mesmo jeito. A diferença são apenas os dois colchetes. Duas linhas. Quantas linhas eu tenho, né? O primeiro colchete, lembrando, é linhas. Então, quantas linhas eu tenho nessa matriz? E o segundo colchete é colunas. Quantas colunas eu tenho nessa matriz? Então vamos lá, de novo. Pode ser int double, pode ser int double string char, qualquer coisa, se eu não me engano. Não sou professor, não vou afirmar nada. Mas enfim. Int A, dois colchetes, pois agora é uma matriz e não um vetor. Vetor é um colchete só, um par de colchete só. Matriz é dois pares de colchete. Igual newInt. Quantas linhas você tem, quantas colunas você tem. Qual é o exercício? Temos que criar uma transposta de uma matriz. Como eu disse, transposta da matriz é a inversão dessa matriz. Se ela tem duas linhas e três colunas, a transposta dela tem três linhas e duas colunas com os mesmos valores trocados. Os valores que estavam nas colunas passam para as linhas. Então vamos lá. Como eu tenho aqui fazer um algoritmo para calcular a transposta de uma matriz, eu crio aqui a minha matriz normal e crio também a transposta. A matriz normal tem duas linhas e três colunas, a transposta tem três linhas e duas colunas, isso já foi explicado. Mesma coisa, porém em vetores eu precisava só de um for, porque eu só tinha que correr a linha. Eu só tinha que fazer o for girar as linhas em que eu estou para eu armazenar informações. Em matriz, não. Matriz eu tenho que rodar a linha e a coluna. E deixa eu pegar um Excel aqui para poder explicar melhor. Enquanto o Excel abre, eu continuo falando. Eu preciso de dois for, porque o primeiro for vai me travar numa linha enquanto eu vou escrevendo as colunas. Com o Excel vai ficar mais simples de explicar. Deixa eu dar um zoom. Aqui eu tenho matrizes de duas linhas, né? Então, duas. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma matriz de duas linhas e três colunas. Isso aqui, ó, essa linha significa isso aqui. Não exatamente com esses valores, mas significa isso aqui. Que eu tenho duas linhas de valores e três colunas de valores. Três colunas. O que esse for aqui vai fazer? Ó? Ele vai me pôr na posição 0. Ó, repare que essa linha, esse for aqui, o de fora, o for de fora executa tudo que está aqui. Ó. Tá vendo? Brilhou em amarelo. Ó. Tá amarelo aqui, tá amarelo aqui. Então esse for só roda de novo quando tudo que está aqui dentro for executado. E aqui dentro tem outro for que vai executar o que está nesse arco aqui, nesse laço aqui. Então vamos lá. Esse for está em I, está colocando I em 0. E esse for está colocando J em 0. Porém, esse for só vai rodar de novo quando o for do J acabar. Então I vai ser 0, ou seja, o I vai ficar na primeira linha, lembrando, 0 é a primeira posição. Ou seja, aqui em questão de matrizes, 0, nesse caso, é a primeira linha.
o 0, o A, vai ficar na primeira linha, ou seja, na posição 0, na primeira linha, deixa eu colocar aqui assim, que aí fica mais fácil. O A vai ficar travado na primeira linha, aqui ó, travado na primeira linha, enquanto o J não acabar de ser rodado. Deixa eu marcar aqui assim, ó. O A vai ficar travado na linha amarela, na primeira linha, na posição 0, tudo a mesma coisa. Primeira linha, posição 0, é tudo a mesma coisa. O A vai ficar travado na primeira linha, enquanto o J não for rodado. Então o J está em 0. O J está aqui, ó. J agora está aqui, deixa eu marcar com vermelho. J agora está aqui. Ou seja, nesse momento, esses dois for estão armazenando informações nessa casa. Beleza, armazenei 1. Vamos dizer que eu armazenei 1. Vou rodar o programa ao mesmo tempo aqui. Pera aí. Ah, tá. É porque o negócio é diferente. Deixa eu só muda. Beleza. Tá. Ele vai armazenar a primeira informação. 1. Beleza. O que aconteceu aqui? O J saiu do 0. O J, entre aspas, agora é 1. Deixa eu rodar de um jeito diferente. Tem um jeito diferente que eu consigo mostrar as variáveis. Acho que é o F7. Ele demora um pouquinho, mas ele vai. Deixa eu colocar a saída aqui. E aí aqui vocês veem a variável. Vamos lá, vamos rodar. Estou na linha verde, ó. Ele está executando a linha verde. Beleza? Ele criou os dois vetores, ó. Olha aqui, ó. Criou os dois vetores, A e B. E aqui, ó, all length que eu falei, ó. All length. Ele criou os dois vetores, sendo o primeiro de tamanho, a linha 1 sendo de tamanho 2 e a linha 2 de tamanho, e a coluna de tamanho 3, e criou o B também com a linha com 3 linhas e coluna de tamanho 2. Vamos continuar. Ele roda o primeiro for. Você pode ver que o I está em 0. Mesma coisa que eu falei antes. E o J ele também vai colocar em 0. Colocou em 0. Ou seja, A0, 0. A na posição A na linha 0, na coluna 0, que é o vermelho. Eu coloquei 1. Beleza. Vamos continuar, vamos rodar de novo. Repara que ele não vai ir para o for de fora, ele vai acabar primeiro o for interno. Então ele volta para o for do J para transformar o J agora em 1. Repara aqui embaixo, ó, deve estar um pouco meio difícil de ver, mas tenta ver aí porque eu não estou fazendo edição não. Mas enfim, o J agora vai virar 1. O J agora é 1. Então A0, ou seja, A ainda na linha 1, agora na posição 1, não na posição 0, então na posição 1. Então agora eu vou digitar essa casa aqui, ó. 2. Mesma coisa. Ele volta para o for de dentro porque ele ainda não acabou. Então, ele volta para lá, A ainda é 0, o A ainda está no I, o I ainda é 0, porém o J agora é 2. Segunda posição, terceira casa. Agora eu estou digitando esse valor aqui, ó. 3. Beleza, agora ele vai voltar para o for de dentro, porque são 3 casas. Ele vai verificar e não tem mais casa para ele rodar, porque é menor do que 3. Um número menor do que 3 é 2, então ele volta para fora. O I agora vai virar 1. Ó, o I é 1 e ele esqueceu o J. O J foi apagado, repara que a linha do J sumiu, porque ele vai reiniciar o J. O J vai voltar a ser 0, com o I em 1. O I agora é 1, ou seja, o I está na segunda linha. Vamos para a segunda linha aqui, vamos pintar ela de azul agora. E aí depois eu volto a cor dela para azul, vamos pôr um azul claro. O I em J é 0. Ó, o I 1, ou seja, I1, ou seja, linha 1. Linha 0, linha 1. Linha 0, linha 1. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Entendeu? Isso tem que ficar bem claro. Eu não pintei aqui de vermelho não. Marca aí. Aí.
Isso tem que ficar bem claro para você. Vamos lá. Estou na linha 1, coluna 0. Coluna 0. Vou digitar o 4. Beleza. Ele vai para o for de fora? Não. Ele volta para o for de dentro, porque agora o J vai virar 1. Ou seja, linha 1, coluna 2. Vou digitar o 5 agora. 5. Ele volta para o for de dentro novamente. Porque agora estou na linha 1. O I não foi mexido. O I ainda é linha 1. O I não saiu do 0, não saiu do 1. Não fomos para o for de fora ainda. Então o I ainda é 1. Você pode verificar aqui embaixo. Ó. Então, linha 1. Eu já digitei o 5. Agora eu vou digitar o 6. Porque estamos na posição 2, 0, 1, 2. Terceira coluna, posição 2. Segunda linha, posição 1. Vou digitar o 6. E aí ele executa novamente. Ele tem que executar o J de novo? Não. Então ele volta para fora. Ele tem que executar o for de fora de novo? Não, porque ele já acabou. Eu tenho duas linhas, duas casas só. 0 e 2. 0 e 1. Que número é menor do que 2? 1. Ele já chegou no 1. Então ele vai para o próximo for. O que o próximo for faz? Ele entrega as posições do A para a posição do B. O B aqui, ó, já dissemos, ó, é isso aqui. Deixa eu colorir de laranja. O B é isso aqui, ó. Três linhas, ó. Essa aqui não precisa. Deixa eu dar um Ctrl Z. Ó, o B é três linhas e duas colunas. O B é isso aqui é o A, isso aqui é o B. Vamos conferir? Ele vai entregar, ó, nesse for aqui, ele vai rodar novamente I e J no mesmo esquema aqui de cima. Ele só sai do J quando o I voltar para dentro. Porém, o que acontece aqui? Ele vai rodar o I no tamanho do A. Porque o A aqui, ó, ele é 2. Lembra que não sei por que motivos, não me pergunte isso. O A aqui, ele conta primeiro o 2, ó. Ele não conta a segunda casa. Tá vendo? A segunda casa teria tamanho 3. Ele não conta o segundo colchete, no caso. Ele conta o 2. Então aqui ele vai rodar o 2. Porque a gente, obrigatoriamente, vai sempre ter 2 no I. Repara isso, ó. O primeiro vetor, a primeira matriz tem 2 na linha. A, I. O I está na linha. A segunda matriz tem 2 na coluna. B, J, I. O I está na coluna. Então o I, nesse caso, sempre é 2. Então eu posso colocar A length. Assim como eu também posso colocar I2. Eu vou colocar I2 aqui e ele vai funcionar normal. Não agora porque o código já está rodando. Mas enfim, eu poderia colocar I menor do que 2. Porque aí o I vai de 0 até 1 de qualquer jeito. Então vamos lá. Vamos continuar rodando. Transformei o I em 0. Dá para ver ali embaixo. Transformei o J em 0. Ou seja, B na posição 0, na posição de linha 0, ó, linha 0, e na posição de coluna também 0, ou seja, aqui, deixa eu marcar isso com um laranja mais escuro. Tem um laranja mais escuro, não vai esse aqui mesmo. Ou seja, B nessa posição aqui vai receber o A nessa posição aqui, ó, A e J, ou seja, que vira 1. Tá vendo? É isso que esse programa está fazendo. Vamos rodar de novo. Ele volta para o J. J agora é 1. Ou seja, B na posição 0. Repare bem, B na posição 0. Porém, na B. Repare bem. B agora é o J. Eu estou confundindo. Maluco do céu. Esse aqui dói a cabeça. Vamos embora. B agora é o J. O J agora é 1. Repara nisso. Isso confunde mesmo, porque o J aqui estava depois, o J estava rodando as colunas. Porém, isso é uma transposta, então a gente tem que transformar linhas, colunas em linhas. Então isso aqui, ó, vai vir para cá, ó. Então o J vem primeiro. Por isso que o J agora é 1, então aqui é 1.
Então, em vez da gente vir para cá, a gente vem para cá. Ó. A gente está na linha 1 do B, da matriz B. Linha 1 da matriz B. A gente está aqui agora. E esse linha 1, repara que o I não saiu do zero, então ainda é na primeira coluna. Então, linha 1 da primeira coluna, da coluna 0, linha 1 da coluna 0, linha 0 da coluna 0. Estamos na linha 1 da coluna 0. Linha 1 da coluna 0 vai receber o que? Vai receber a linha 0, coluna 2, coluna 1 da matriz A, que é o 2. A gente vem aqui e coloca 2. Rodando o for de novo. Agora o for não roda mais. Ele vai rodar o I para a próxima parte. E o I vai vir aqui e transformar em 1. Então ele vem para cá agora. A mesma coisa, ele vai colocar a linha 2 aqui, ó, ali no J, vai rodar de novo, vai colocar aqui 4 e 5. O 3 e o 6 vai encaixar aqui no último, tá vendo? 3 e 6. E ele encaixa normalmente. Quando você continuar rodando, ele vai vir um outro for agora para escrever o vetor. Ó. Agora ele vai escrever o vetor. Se eu for rodando, ele vai escrever vetor transposto 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0. Tá, eu errei alguma coisa, maluco. Vamos corrigir o código ao vivo. Vamos corrigir o código aqui enquanto a gente está gravando. Tá. Por que isso aqui não pode ser a length? Eu entendi já. Por que isso aqui não pode ser a length? Porque o J já está menor do que 2, porém o J é 3. Aqui que está meu erro. Repara que o J é 3, eu coloquei o J como 2. O J é 3. Aqui que está meu erro. Quando a gente escrever de novo, ele vai rodar normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ó. Escreveu normalmente, porém não escreveu em forma de tabela. Mas vamos lá. Deixa eu rodar no F7 de novo. Deixa eu escrever aqui direitinho. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Ele vai sair do for. Beleza. E aí ele vai entrar aqui de novo. Mesma coisa. Deixa eu apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Vamos parar na mesma posição. A gente estava em J1. Ó, I0 travou na coluna 0. Travou na coluna 0. Beleza, aqui a gente já tinha feito. I do I1 a gente já tinha feito. Agora repara que o J está no 2. Ó. O J é linha no B. O J está no número 2. Ou seja, a linha 3. Ó. Posição 2, posição 0, posição 1, posição 2. Ou seja, linha 3 da coluna 0 da matriz B vai receber a linha 0 na coluna 3 na matriz A. Tranquilo. Agora ele vai sair por fora de fora e colocar o I em 1. Ó, o I agora é 1, apagou o J, esqueceu do J e reiniciou o J. I agora é 1, ou seja, B agora está travado na coluna 0 e o A agora está travado na linha 2. Vamos continuar. J em 0, J em 0 vai receber a linha 1, ou seja, aqui vem o 4. Repetindo, o B está travado na coluna 0, na coluna 1, e pegando a linha 0. Mesma coisa aqui, linha 1, coluna 0, então a gente vem e põe o 4 aqui. 4. Agora, está na coluna 1 ainda, porém na linha 1. O J está em 1. Linha 1, coluna 2. Ó, o 5 vem para cá. Roda mais uma vez o for. O J agora é 2. Ou seja, o J, linha 2, linha de posição 2, ou seja, linha 3. Posição 0, posição 1, posição 2. Memoriza isso. Para você, isso aqui é linha 3. Para o programa, isso aqui é linha 2. Pense nisso. Linha 0, linha 1, linha 2. Memoriza isso que fica mais fácil.
Então, para o programa, estamos na linha 2 da coluna 1 da matriz B e na coluna 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Coluna 2 da linha 1 da matriz A. O valor de K vem para cá. Então, a gente pode ver aí que, sim, ele volta, ó, ele faz o J, não tem mais o que fazer, faz o I, não tem mais o que fazer, ele vai para o próximo for. Esse for aqui é só para escrever, mesmo esquema do for de cima. O I é 2 sempre, o I sempre é 2, porque a gente coloca o I em primeiro ou em segundo, nesse caso aqui, ó. Nesse caso, o I é 2, porque aqui, ó, 2 e 2. Então, eu posso falar que o I é 2 e colocar o I aonde for 2 na minha matriz. Se aqui for 3 e aqui for 3 também, não, vamos colocar 4 para ficar diferenciado. Se aqui for 4 e aqui for 4, e eu falar que o I é menor do que 4, em qualquer lugar que for 4 é só eu colocar o I. Se aqui que for 4, eu coloco o I aqui. Entendeu? Simples assim. É um jeito mais fácil de estar explicando. Vamos embora. E esse for aqui é simplesmente para reescrever meu vetor falando a transposta dele. Porém, qual que é o problema desse programa aqui? Que é um programa básico. Ah lá, ele escreveu todas as posições e aí ele termina o programa. Qual que é o problema desse programa aqui? Porque isso aqui é uma transposta. Isso aqui é a matriz, isso aqui é a transposta dessa matriz. O programa simplesmente escreve em linhas, entendeu? E eu, atualmente, não tenho conhecimento para poder estar ensinando o JavaFX, para ele escrever com quadradinho, tudo bonitinho. Deixa eu pôr aqui para vocês poderem ver. Ó. Escrevi a minha matriz e ele transpôs ela. Porém, isso aqui é uma transposta, não uma quantidade de linhas. Em linhas, obviamente, é o mesmo valor. Obviamente é o mesmo valor. Mas é graficamente que você vê uma transposta. Enfim, vamos para o próximo exercício, que é o 135, que é o mais difícil, obviamente. Cadê ele? Aqui. 135. Que exercício enorme. Vamos lá. Escreva um algoritmo que lê uma matriz de nome M, de casa de 5 linhas e 5 colunas e calcule tudo isso aqui, ó. Vamos lá. Por que que isso é difícil? Vamos criar uma matriz aqui 5 por 5. Deixa eu deixar tudo marrom mesmo. 5 por 5. 5. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado. 5 por 5. Por que que isso é difícil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 e 25. Nós vamos criar essa matriz aqui nesse exercício. Esse aqui eu vou tentar explicar enquanto ele roda. Vamos lá. Errei, beleza. Beleza, vamos lá. Eu escrevi uma matriz de 1 até 25. Tá aqui, ó. O que que ele faz? Muita coisa do que já fazia dos outros programas meus. Ele tem 2 for para armazenar esses números. Obviamente, pelo mesmo que eu expliquei no último exercício, o primeiro for vai travar ele na linha. E aí, enquanto o outro for acabar, aí ele vai para a próxima linha, para a próxima linha, para a próxima linha, para a próxima linha. É o que faz aqui. Aí eu tenho um for para cada atividade. Primeira atividade, a soma da linha 4 da coluna M, da matriz M. Vamos lá. Linha 4 é qual? Essa aqui, ó. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Essa é a linha 4 para o programa. Repara nisso. Essa é a linha 4 para o programa. Entendeu?
Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. São 5 casas que eu dei. Porém, essa aqui é a 4. Entendeu? Então, vamos lá. Essa aqui é a linha 4, quer dizer, para o programa essa é a linha 4. O programa, porém a atividade quer a linha 4. Para a gente, a linha 4 é essa daqui, ó. Como isso aqui chama? Ó, 3, 0, 1, 2, 3. A linha 4 é essa, ó. Então vamos lá. Cria uma variável, obviamente, linha 4. E fiz o sinal de atribuição. Mais igual significa que a cada rodada do for, eu vou somar isso aqui ao valor que já tenho aqui. Na primeira rodada do for, linha 4 vale 0. Então, eu travei o M no 3, que é a linha 4. Travei o M no 3, ó. 3. 0, 1, 2, 3. Travei o M no 3, que é a linha 4. E rodei o J. O J que vai rodar. O J agora é 0. J em 0. Travei na linha 4. J em 0. 16. 16. Linha 4 agora é 16. Rodou de novo. 16 mais 17. Rodou de novo. 16 mais 17 mais 18. Rodou de novo. Agora é 3. 16 mais 17 mais 19. Rodou de novo. Agora é 4. 16 mais 17 mais 18 mais 19 mais 20. Essa soma aí é... Deixa eu... Sobe. Essa soma aí, segundo eles, é 90. Vamos conferir? Vamos conferir. Cadê a calculadora? 16 mais 17 mais 18 mais 19 mais 20. 90. Correto. Soma da linha 4, 90. Vamos deixar minimizado. O que ele pede depois? Soma da coluna 2. Qual é a soma da coluna 2? A coluna 2 é essa aqui, ó. Essa é a coluna 2 para a gente. Para ele, a coluna 2 é a 1. 0, 1, 2, 3, 4. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Coluna 2 para a gente, posição 1 para o programa. Vamos lá. Variável coluna 2. Obviamente começando com 0, porque coluna 2 não é nada até receber os valores. Sinal de atribuição de soma, para poder receber os valores daqui. Então, M rodando nas linhas e travado na coluna 2, posição 1, vai ser somado. Travado, rodando as linhas, coluna 2 travado, está travado aqui. Linha 0, no primeira rodada do for, linha 0, número 2. Ó, é 2. Pera, é 2. Pera, 2. Na segunda rodada do for, linha 1, número 7. Na terceira rodada do for, linha 3, número 12. Na quarta rodada do for, linha 4, número 17. Na quinta rodada do for, linha 5, número 22. A gente já pode ver aqui que está correto. Em linguagem do programa, isso aqui é linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Por isso que o J vai de 0 até menor que 5. Porque aqui, ó, M0 em 1. M0 em 1 significa M0 em 1. 0, linha 0, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Linha 4, coluna 1. É isso que o programa está querendo da gente. Beleza? A B está feita. A C, diagonal principal. O que seria diagonal principal? Diagonal principal é isso aqui, ó. Isso, 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 isso e isso. Isso aqui é a diagonal principal. Eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo juntar. É isso aqui, ó. Isso aqui é a diagonal principal. Como eu somei a diagonal principal? Eu simplesmente corri tudo em I. Porque I, 0, 0. Ó, M e I, ou seja, M00, M00, M11, M11, linha 1, coluna 1, M22, M22, linha 2, coluna 2, M33, linha 3, coluna 3, M44, linha 3, linha 4, coluna 4. Isso é a diagonal principal. Diagonal principal. Vamos conferir. 1 mais 7, mais 13, mais 19, mais 25. Dá 65.
Diagonal principal tá certo. Essa diagonal secundária, o que me foi explicado do que é ela? Diagonal secundária seria o inverso. Aqui, 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 aqui e aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é a diagonal secundária. Como é que eu fiz para somar ela? Eu fiz a mesma coisa, porém eu fiz o programa recuar a variável. Como que funciona isso? Basicamente eu coloquei i igual a 0, i igual a i menor do que 5, i mais, e fui correndo. I igual a 0, 4 menos 0 é 4. Então eu já comecei no 4, 4. Já comecei no 4, 4. Cadê? M44. Aqui, ó. Espera, M44. Comecei no M44. Essa aqui também tá errada, a gente vai ter que corrigir também, mas enfim. Porque ele tinha que começar na linha 5, na linha 4, porém na coluna 0. Não, ele tinha que começar na linha 0, na linha I, porém na coluna 4. Aí ele ia para a linha 2, coluna isso mesmo. Então isso aqui tinha que ser assim, ó. O certo é isso aqui, ó. Porque aí vai na linha 1, coluna 4. Ó, 4 menos 0, 4. Aí linha 0, quer dizer, coluna 4. Linha 1, ia 1. 4 menos 1, 3, coluna 3. Entendeu? Vamos rodar o programa de novo só para corrigir isso aí. Vai dar o mesmo valor, eu já explico porquê, mas enfim. Vamos lá. M1, M0, linha 0. M4 menos 0, 4, 0 é coluna 4. M2, linha 2, 4 menos 1, 3, coluna 3. M2 agora, 4 menos 2 dá 2, então linha 2, linha de posição 2 para nós é isso aqui, é a 3, coluna 3, 13. 4, quer dizer 3 para eles, para nós 4, 17, coluna 4 menos 3 é 1, coluna 1. E 4, M4, a quarta linha, 4 menos 4, 0, coluna 0, 21. Por que isso aqui dá a mesma coisa? Porque se você for olhar aqui, ó, a soma desses negócios, 5 mais 9 mais 13 mais 17 mais 21, dá a mesma coisa pelo seguinte. Esse 5 com o 21 dá 26. Porque, não é por causa eu tô doido. Enfim, é porque isso aqui é quase que um quadrado perfeito. Ele vai de 1 a 25. Então, essa linha aqui, ó, soma o mesmo que essa aqui, ó. Ô caramba. Soma o mesmo que essa aqui, ó. Essas linhas têm a mesma soma, porque isso é tipo uma regra, eu vi na internet, que confere que o valor do negócio vai de 1, tem esse número perfeito, 25, sei lá como é que fala. Enfim, esquece isso não tem a ver com a gente não, enfim. Tá confirmado, 5 mais 9 mais 3 mais 17 mais 21 dá 65. Então esse aqui também está certo, a correção foi essa, foi que eu não precisava diminuir as linhas iam correr do mesmo jeito, o que ia diferir eram as colunas, que a coluna agora ia de trás para frente. Vamos lá, e agora eu tenho que fazer a soma total de todos os elementos da matriz. Para somar todos os elementos da matriz é a mesma coisa que para ler. Para ler eu tenho que rodar todas as colunas e todas as linhas, então eu travava na linha 0 e rodava todas as colunas, ia para a linha 1 e rodava todas as colunas, ia para a linha 3 e rodava todas as colunas. Para somar eu faço a mesma coisa. Tá aqui, ó. Para somar eu faço a mesma coisa. Eu travo na linha 0 e vou somando todas as colunas. Aí depois eu travo na linha 2 e vou somando todas as colunas. Travo na linha 3 e vou somando todas as colunas. E se a gente somar tudo, isso aqui vai dar exatamente aquele número. Vamos lá. 1 mais 2 mais 3 mais 4. 10.
325. Ou seja, 1 mais 2 mais 3, até 25 é 325. Então esse for aqui também está correto. Tentem entender exatamente isso. Para você rodar um vetor, você tem um for só, porque o vetor tem uma linha só. O vetor é só linha. A matriz tem linha e coluna. Sempre que você for estudar, use o Excel, porque o Excel ajuda. A matriz tem linha e coluna. A matriz tem linha e coluna. Lembre-se disso. Por isso que a matriz precisa de 2 for. E sempre um for fora do outro. Primeiro porque, até onde eu sei, não tem como fazer um for dentro do outro, tipo outro for aqui dentro. E segundo porque eu sou obrigado a ficar na linha 1 até eu conferir todas as colunas. Não faz sentido eu ficar linha 1 e pular para a linha 2 e pular para a linha 3 e não verificar esse restante todo. Assim como não faz sentido eu rodar isso aqui tudo e não verificar esse restante todo. Então, eu tenho que ter um for fora do outro, porque o for de fora só vai rodar quando o de dentro acabar. Então, o for de fora vai me travar nessa linha aqui, enquanto o for de dentro roda essa linha, essa coluna, quer dizer, essa coluna, essa coluna, essa coluna e essa coluna. E só quando ele chegar na última coluna que o for de fora vai executar novamente para pular para a linha 2, para aí ficar travado na linha 2, enquanto o for de dentro roda essa coluna, essa coluna, essa coluna, essa coluna e essa coluna, fazendo o que você pedir, lendo informações para armazenar, somando a matriz inteira, trocando valores ou colocando novos valores, o que você decidir fazer. E o último vetor, o último for aqui é para escrever a minha matriz, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, a matriz é 1, 2, 3, como eu já disse antes, eu faço esse for geralmente para reescrever a matriz, para ver se eu não escrevi nenhum número errado. Eu poderia verificar aqui em cima, mas, enfim, eu prefiro assim que fica mais bonitinho, mais organizado. Então, depois que ele faz todas as verificações, repare que ele só faz verificações, ele não escreve nada, ó. Ele só verifica. Ele, para tal condição, ele faz a soma, para tal condição ele faz outra soma, para tal condição ele faz outra soma, para outra condição ele faz outra soma, e para mais uma condição ele faz mais uma soma. E aí eu tenho um for para poder rodar a matriz inteira, reescrevendo minha matriz que eu acabei de digitar. Eu digitei a matriz, ele reescreve essa matriz, e aí sim, depois de todas as confirmações feitas, ele começa a escrever o que a atividade me pediu. Letra A me pediu a soma da linha 4 da matriz M. A soma da linha 4 é linha 4, a variável linha 4 que fez a soma aqui em cima. A letra B me pede a soma da coluna 2, é a variável coluna 2 que faz a soma aqui em cima. A letra C me pede a soma da diagonal principal, que é diagonal 1, que faz a soma aqui em cima. A letra D me pediu a soma da diagonal secundária, que é a diagonal 2, que está fazendo a soma aqui em cima. E a letra E me pede a soma total da matriz, que é soma total, que faz a soma aqui em cima. E assim termina o programa. Basicamente o que o programa pede é isso, praticamente é isso que o programa está executando. E é isso, eu termino por aqui. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários que eu vou responder, ou então fazer um outro vídeo respondendo essas dúvidas aí.